Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ovinocultura e caprinocultura no curso de Medicina Veterinária. Eu sou a professora Suyane e nós daremos início à nossa última aula correspondente à nossa unidade 10, a qual é intitulada Economia e Gestão na Ovinocaprinocultura. Como pautas da nossa aula, nós teremos três tópicos. Primeiro, análise de viabilidade econômica da atividade. Segundo, planejamento e gestão da propriedade rural. E terceiro, comercialização dos produtos ovinos e caprinos e estratégias de marketing. Análise de viabilidade econômica da atividade. O estudo de viabilidade econômica consiste em um trabalho que permite avaliar se determinado projeto é possível de ser realizado e se são necessários alguns ajustes para ele acontecer, ou se é totalmente inviável. Então, o estudo de viabilidade econômica ele vai lhe dizer se o seu projeto ele tem chances de dar certo ou não, se ele é viável ou não, se ele vai te colocar em uma furada ou não, tá? Então, muito importante se realizar o estudo de viabilidade econômica antes de se implantar um projeto, tá? Para que você possa evitar possíveis erros ou perdas, ok? Esta ferramenta é capaz de apresentar informações a respeito do lucro, investimentos necessários, além, é claro, de demonstrar os riscos deste investimento, buscando apresentar a efetividade do negócio a partir de projeções do seu comportamento no mercado. Então, se você quer iniciar uma produção de ovinos e caprinos, por exemplo, então, faça um estudo de viabilidade econômica prévio para que você veja se realmente você vai estar implantando uma cultura que tem saída no mercado, que tem demanda naquela região que você está inserido, se você quer expandir para outros mercados, qual a chance de ser viável economicamente? Porque, afinal de contas, nós temos todos os parâmetros necessários e essenciais para ter uma boa produção desses animais, né, visando seu desempenho e produtividade. Mas ele vai ser viável economicamente no final? Vai fechar a conta? Você vai ter lucro? É isso que nós queremos. Além de produzir o animal em todas as condições perfeitas, nós também queremos lucro da produtividade no final das contas. E com isso, nós temos alguns fatores, alguns parâmetros, alguns itens a serem considerados nesse estudo de viabilidade econômica, como, por exemplo, os custos de produção, que são os principais. Afinal de contas, você vai ver quanto está lhe custando produzir aquele animal, aquele rebanho, aquela espécie. Os custos de produção na ovinocultura e na caprinocultura variam de acordo com o sistema de manejo adotado. Os principais custos envolvem alimentação, infraestrutura, mão de obra. A alimentação representa um dos maiores custos, variando conforme a dependência de concentrados e volumosos. Daí a importância, mas eu trabalho com milho e soja. Ok. Os humilhações estão lá em cima, o preço. Então, você precisa ter alimentos alternativos a esse milho, a essa soja, que vão promover energia e proteína, porém num custo menor, porque você precisa suprir as demandas nutricionais daquele animal. Precisa, é necessário. Porém, você precisa balancear os custos. Tá? E para isso é importante você ver alternativas, alimentos alternativos. Por isso que é importante conhecer aquela tabela imensa ali de vários produtos que ofertam energia, proteína, para que você possa ver qual melhor se adequa ao sistema e ao seu bolso. Infraestrutura inclui instalações para manejo, como currais, cercas, galpões e equipamentos, como bebedouros e comedouros. Mão de obra, dependendo do tamanho do rebanho e do sistema de produção, pode ser contratada ou familiar. E mão de obra, hoje em dia, é um dos principais gargalos da produção agropecuária,
seja agrícola ou pecuária, a mão de obra está muito escassa. Então, você precisa ter ciência disso e buscar mão de obra se você precisar contratar. Porque se você não tem mão de obra e você tem uma produção muito grande, como você não tem mão de obra familiar, você precisa contratar alguém. Você precisa contratar uma, duas, três pessoas, tá? Isso vai depender aí do seu sistema de produção, da quantidade de animais que você tem no seu rebanho. E isso tudo é custo. Sanidade. Custos com vacinas, vermífugos, medicamentos e cuidados veterinários, tá? A sanidade não pode ser deixada de lado. Assim como a alimentação, ela é importantíssima. Genética. Investimentos em melhoramento genético para aquisição de matrizes e reprodutores de qualidade. E a genética, ela também é um dos principais custos e custa caro. Porque a genética, vejam bem, se você vai inseminar, você quer melhorar a sua genética daquele rebanho. Você vai comprar o sêmen. Sêmen não é algo barato, dependendo da quantidade. Ah, vou comprar um reprodutor no leilão. Também não é algo barato, tá? Gastar com os equipamentos. Eu quero ter um laboratório lá na minha propriedade, ou uma sala que eu possa comportar, guardar o sêmen. Também não é algo barato. Então, genética não é algo barato. Porém, é extremamente necessário se você quiser aumentar os seus índices. Então, daí o balanceamento dos custos. Caracterização dos itens de custo. A estrutura de custos e receitas. Nós temos o custo operacional efetivo, que é a soma de todas as despesas diretas pagas pelo produtor rural para poder iniciar, conduzir e concluir um ciclo de produção. Os componentes do COE são renomados, ou aliás, renovados a cada ciclo produtivo. Então, o custo operacional efetivo, COE ou COE, como vocês preferirem. Então, esse custo, ele varia de cada ciclo de produção tem o seu custo operacional efetivo. Nisso está incluso alimentação, mão de obra, sanidade, energia elétrica e água e outros, tá? Como já citados anteriormente. Vamos lá ver esse custo operacional efetivo dentro de cada sistema de produção. Nós temos o sistema extensivo, que vem uma alimentação visando uma pastagem nativa. Então, veja que o sistema extensivo é aquele que não tem muito emprego de tecnologias. Então, olha, a alimentação vamos considerar que é uma pastagem nativa. Então, sairia ali por R$ 5 por cabeça por mês. Mão de obra é familiar e pouco contratada, então sairia ali R$ 2.000 por mês. Sanidade, 1,50 por cabeça por mês, visando ali uma vacina ou a questão, ou comprar um medicamento para um casco, por exemplo, ou fazer um casqueamento, ou uma cal, algo bem básico, tá? Transporte, combustível, outros itens, R$ 500 por mês. Isso trazendo para um rebanho de 100 animais no sistema extensivo. O cálculo ficaria mais ou menos assim. A alimentação, R$ 5, nós determinamos, né, ali na pastagem nativa, então multiplicado por 100 animais, R$ 500. Mão de obra, R$ 2.000. Sanidade seria 1,50 por cabeça, aí 100 animais seria R$ 150. E os outros R$ 500. Então, o seu custo operacional efetivo ele sairia cerca de R$ 3.150. Guardem esse valor. Quando nós trazemos para um sistema intensivo, nós temos aqui algo mais, um maior emprego de tecnologia, mais tecnológico. Alimentação, ração concentrada e volumosa, então nós já vamos balancear aí R$ 20 por cabeça por mês. Mão de obra mais contratada e especializada, nós já temos aí um uso do veterinário, por exemplo, tá? R$ 4.000 por mês. Sanidade, R$ 3 por cabeça por mês, já temos aí o uso de vacinas. E outros, transporte, energia, água, ficaria aí numa base de R$ 1.000 por mês. Então, ainda no rebanho de 100 animais, só que muda aí o sistema de produção. O cálculo ficaria assim. A alimentação, 20 vezes 100, que seriam 20 por cabeça, R$ 2.000. Mão de obra, R$ 4.000. Sanidade, R$ 300 e outros R$ 1.000.
Então, já passaria de 3 mil e pouco ali naquele sistema extensivo para 7.300 no sistema intensivo, tá? Então, vejam como duplicou o valor. Aqui nós temos alguns custos também, operacional total, temos o efetivo e o custo total, tá? Em que nós temos aqui sistema extensivo e intensivo, então nós totalizando um custo total aqui de R$ 3.600, tá? E um sistema intensivo, R$ 8.800. Então vejam bem como esse custo aumenta bastante com relação ao sistema que você está utilizando. Por quê? Quanto maior o emprego de tecnologia, mais caro é. Porém, você pode ter um resultado muito melhor, porque você eleva seus índices de produtividade e você tem muito mais produto no final das contas para ser comercializado do que no sistema extensivo. E isso num ciclo, num tempo mais curto. Então, o ciclo ele gira mais rápido, tá? Esses exemplos mostram como os custos aumentam significativamente no sistema intensivo, devido ao maior uso de insumos e tecnologia. Lucro. O lucro é o resultado da subtração entre receita e custo. Lembrem, lucro, receita não é lucro. Ah, mas eu estou ganhando. Ah, mas está entrando dinheiro todo mês. Mas isso não quer dizer que você esteja no lucro. Você pode estar no prejuízo. Porque o dinheiro está entrando todo mês, aquilo é a receita. Da receita você tira os custos e tira o você tira os custos, né? Então, da receita que está entrando, você está tirando os custos para você poder ter o lucro. Então, a receita que está entrando não é o lucro, você ainda tem que tirar os custos. E pode ser que os seus custos eles sejam muito maiores do que a sua receita, por exemplo. Então, você pode estar no vermelho e nem estar sabendo. Ah, mas está entrando dinheiro. Mas não significa que você esteja sendo lucrativo. Se a receita for igual aos custos, ou seja, o lucro é igual a zero, significa que a atividade pecuária proporcionou o mesmo retorno que seria obtido em atividades alternativas, ou seja, lucro normal. Então, nós queremos que o lucro ele seja maior do que os custos, tá? Então, se você tem a sua receita e ela é muito maior do que o custo, então significa que você está tendo lucro, tá? Agora, se você tem uma receita menor do que os custos, então significa que você está tendo prejuízo. As escalas dos custos de produção e as diferentes situações econômicas financeiras são mostradas nos gráficos a seguir. Vejam que aqui nós temos um comportamento de custos, né, maiores do que a receita. Então, veja, nesse primeiro cenário, nesse primeiro gráfico, você tem o quê? Todos os custos abaixo da receita. Então, são menores do que a receita. Logo, você está tendo lucro. No segundo cenário, os seus custos totais, eles são iguais à sua receita. Então, você não está tendo lucro, mas também não está tendo prejuízo. No terceiro e no quarto cenário, os seus custos, eles são maiores do que essa receita. Logo você está tendo prejuízo. Então, atente-se a isso. Planejamento e gestão da propriedade rural. A gestão é um conjunto de práticas e funções de fácil compreensão, que se resume em planejamento, que visa direcionar o caminho a ser tomado, os recursos a serem utilizados e as metas e resultados a serem alcançados. Para isso, utiliza o máximo de informações disponíveis vindas do controle, outra função de gestão, que diz respeito ao levantamento, anotação, registro e análise de todas as informações importantes para a produção, seja de dentro ou de fora da propriedade. Então, gente, vejam bem, se você tem uma produção, você quer ingressar nessa produção, ou você já tem essa produção e não está tendo lucro, você precisa planejar, tá? Ah, eu preciso planejar, precisa planejar, para que você tenha metas a serem alcançadas, objetivos a serem alcançados, para que no final você possa ter lucro, sucesso na sua produção. E além do planejamento, você precisa gerir.
né? Você precisa ter uma gestão eficiente, porque não adianta nada você ter planejado e você não saber manejar a situação, tá? Então elas andam juntas, gestão e planejamento, para que você, então se eu planejar, quer dizer que eu não vou ter erros. Vai ter, com certeza, toda atividade é passível a erros. Porém, se você tiver um planejamento, a chance de você ter esses erros é muito menor. Então você minimiza, e isso é importante. Inicialmente, você deve realizar o diagnóstico da propriedade. Então, faça a descrição, faça uma análise detalhada dessa situação da propriedade. Então, você vai ver que recursos você tem para utilizar. Vamos analisar. Você tem terra, você tem animal, você tem máquina, mão de obra. O que você tem para utilizar? E quais são as limitações existentes? Não tem infraestrutura, a logística é muito complicada, nossas vias de acesso não ajudam em nada, capacidade produtiva muito baixa. Então, faça o diagnóstico da produção, da propriedade. Veja o que você tem, o que você não tem, que você pode utilizar. Faça uma matriz SWOT, né? Eu gosto muito da matriz SWOT na gestão da propriedade. Então, quais são suas fraquezas? Quais são suas forças? Quais são suas ameaças e quais são suas oportunidades? Faça esse estudo para que você possa ver, visualizar. Eu tenho isso aqui, ok. Eita, mas isso aqui tem uma ameaça grande, uma dificuldade. Como eu posso melhorar? Então, você só vai saber como e o que você precisa melhorar a partir do momento que você vê identificar o problema. Conteúdos: levantamento de dados físicos, econômicos e ambientais, uso de software de gestão agrícola e elaboração de um plano de ação inicial. Tá? Então, a partir dessa descrição, você vai fazer o levantamento desses dados, seja ambiental, econômico ou físico, né? E daí você vai utilizar esse software para elaborar um plano de ação. Eita, já identifiquei o que é que eu tenho aqui de problema, de força, de oportunidade, então agora eu vou agir. Então, é com base nesse conteúdo, tá? Aqui nós temos alguns softwares, tá? Tem o AgriNIS S2, que é um software de gestão muito utilizado nas diversas áreas da pecuária, permitindo o controle de indicadores técnicos e financeiros. A própria Embrapa, ela tem muitos softwares gratuitos, inclusive, que você pode fazer gestão da sua propriedade. Pode fazer gestão do seu rebanho, pode fazer escrituração zootécnica. Então, eles disponibilizam ao produtor rural e aos técnicos softwares muito bons, tá? Gratuitos que você pode estar tomando mão para utilizar aí, para auxiliar na gestão da propriedade. Funcionalidade: controle de rebanho com histórico individual de cada animal, gestão de custos de alimentação, sanidade e infraestrutura, relatórios de produtividade e análises financeiras, e como benefícios permite monitorar a eficiência zootécnica e financeira da propriedade, auxiliando na tomada de decisões para melhorar a produção de carne ou leite. Temos outro software, SigPeg, tá? Que também permite que você faça o cadastro desses animais, tá? Você consegue ter um controle financeiro, tá? Das suas despesas, da sua receita. Então, isso é muito legal, porque você vai ver se está sendo viável economicamente ou não, tá? Você consegue monitorar a sua produção, ter seus relatórios, tá? De produção de leite, de carne. Você consegue comparar os ciclos produtivos entre essa produção, tá? Houve uma queda aqui. Opa, o que que influenciou na queda da produção desse ciclo? Foi algum fator externo, algum fator interno? Foi genético? Foi alguma doença? Foi manejo? Tá? Então, o legal é porque essas tomadas de decisões você só consegue realizar com base nos dados. E você só consegue ter esses dados se você anotar, tá? Seja num software, ou num caderno, ou numa planilha de Excel. Benefícios: oferece uma solução integrada para o controle de rebanho e das finanças, ajudando o produtor a manter o foco, tanto na eficiência zootécnica quanto na rentabilidade. Então, a partir do momento que você faz a identificação geral da propriedade, você consegue ter o panorama dessas situações. Então, como você vai fazer? Antes de tudo, nome da propriedade,
Tá? Aqui eu fiz uma simulaçãozinha, né, fazendo Esperança, localização município de Castanhal, área total 100 hectares, atividade principal pecuária de corte e produção de leite caprino, recursos naturais 70 hectares em pastagem e 10 hectares de reserva legal, 20 hectares disponível para o cultivo ou expansão. Você pode estar utilizando produção de silagem, por exemplo. Diagnóstico da infraestrutura. Instalações. Galpão para ordenha caprina, capacidade para 50 animais. Curral para bovinos, capacidade para 100 animais. Cercas. 60% das cercas necessitam de manutenção. Sistema de irrigação não presente. Uso de água do açude. Equipamentos. Trator, uma unidade em bom estado. Ordenhadeira mecânica, capacidade para ordenhar 10 cabras por vez. Caminhão para transporte de ração e animais, uma unidade com alto custo de manutenção. Diagnóstico ambiental, recursos hídricos, o açude com capacidade limitada de fornecimento durante a seca, sem sistema de captação de água da chuva. Pastagem, 70 hectares de pastagem natural, com sinais de degradação em 30% da área. Diagnóstico zootécnico, rebanho bovino, número de cabeças, 80 cabeças de gado de corte, Nelore. Índice de prenhez, 70%. Peso médio abate, 450 quilos por animal. Taxa de mortalidade, 2% ao ano. Taxa de desmame, 85%. Rebanho caprino, número de cabeças, 150 cabras leiteiras. Sânen e alpina, especificar a raça. Produção média de leite, 2 litros por cabra por dia. Taxa de mortalidade, 5% ao ano. Índice de prenhez, 85%. Com base nisso, você tem análise diagnóstico, pontos fortes, pontos de melhorias, oportunidades e ameaças, que é a nossa famosa matriz SWOT. Então, a matriz SWOT, ela vem te auxiliar nisso. Com base que você fez o diagnóstico, você vai dizer o que são seus pontos fortes. Ah, é o índice de prenhez? Ah, é a logística? Quais são o que você tem que melhorar? Quais são os seus pontos fracos? Ah, é a genética, né? Aumentar essa produção aí de leite. Quais são suas oportunidades? Ah, tem um laticínio ali perto. Quais são suas ameaças? É a concorrência do vizinho. Então, fazer aí a sua matriz SWOT. Então, aqui nós listamos pontos fortes: produção diversificada, carne e leite, bom índice de prenhez em bovinos e caprinos, estrutura funcional para ordenha caprina e manejo bovino, pontos de melhoria ou pontos fracos. Cercas e infraestrutura requerem manutenção. Vocês viram lá que 70% das cercas precisam de manutenção. É muito. Falta de sistema de irrigação, tá? Isso também impacta na produção, durante a seca, principalmente. Alta taxa de mortalidade do rebanho caprino, tá? 5%. Então, tem falha aí, seja no manejo ou na sanidade. Então, você precisa aí rever. Pastagens com sinais de degradação, 30% é muito alto, né? Precisa de um plano de recuperação. Reserva legal, necessidade de regularização ambiental. Então, ó, você consegue ver o que precisa ser feito a partir das anotações, da análise, do diagnóstico. Oportunidades: melhorar a eficiência do uso da água para aumentar a produção de volumosos, tá, para o rebanho. Adotar práticas sustentáveis e novas tecnologias, como, por exemplo, a irrigação eficiente. Recuperar as pastagens e aumentar a taxa de lotação da propriedade. E as ameaças: períodos prolongados de seca, agravando o déficit hídrico. Crescente custo com mão de obra e insumos, pressionando a lucratividade. Com base nisso, você vai fazer o seu planejamento estratégico. Descrição, conteúdos, tá? O manejo a ser tomado, por exemplo, na criação dos caprinos e ovinos. As pastagens são um dos principais recursos alimentares. Então, para você manter essa sustentabilidade, você precisa aí, por exemplo, adotar um pastejo rotacionado, né? Mover esses animais nos piquetes visando produtividade e também a recuperação das plantas, tá? Então, trazendo inovações como, por exemplo, cerca elétrica, tá? Então, a cerca elétrica já foi constatado em estudos que ela, no final das contas, a longo prazo, ela sai muito mais barato
e mais durável do que a cerca convencional. Agora, algumas comercialização dos produtos de ovinos e caprinos e as estratégias de marketing. Bom, é necessário você fazer o estudo do mercado, né? Mercado interno, para onde você vai vender escoar sua produção, onde vai ser realizada a comercialização. É nas feiras, nos mercados locais, é na venda direta ao consumidor, ou é nos supermercados e cooperativas. Ah, não, eu quero atingir o mercado externo. Então você vai exportar a carne ovina, por exemplo, como país para como por exemplo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que apreciam bastante a carne ovina, exportação de queijos e laticínios oriundos do leite de cabra também são bastante apreciados. Feiras livres, se você vai comercializar nas feiras livres e nos mercados municipais. Aproximadamente 70% da carne ovina comercializada no Brasil é feita em feiras livres e mercados municipais, onde os consumidores buscam produtos frescos e locais. Tá? Supermercados e hipermercados atingem cerca de 25% da carne ovina. Tá? Temos o e-commerce, né? Da pandemia para cá cresceu bastante. Então, olha só, você pode ofertar esses produtos de forma online, tá? Os consumidores fazem o pedido, você faz a entrega, eles conseguem te dar um feedback através ali da satisfação do cliente, tá? Então, você consegue ter uma avaliação desse cliente. E aí, se você tem um produto de qualidade, você está oferecendo um produto e um serviço de qualidade, outros consumidores conseguem visualizar os comentários favoráveis a você. Então, isso é muito bom para expandir o seu comércio, para expandir o seu produto, não só a nível regional, a nível local, mas a nível nacional, por exemplo. Exportação. O Brasil exporta cerca de 30% da sua produção de carne ovina, com os principais, e seus principais destinos são Oriente Médio, como Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E em 2022, as exportações de carne ovina brasileira alcançaram aproximadamente 17 mil toneladas, né? Representando um crescimento de 20% com relação ao ano anterior. Então, isso é muito bom. E para isso, você precisa ter estratégias de marketing para o seu produto. Vocês já ouviram falar que o marketing é a alma do negócio? Porque o marketing está presente em todas as etapas da sua produção, seja desde o pensamento, né, em desenvolver aquele produto, a idealização daquele produto, quanto às estratégias de comercialização. As promoções, as propagandas, tá? Então, tudo isso é marketing. Então, ele está durante todo o processo. Então, é necessário ver o desenvolvimento de estratégias de marketing para agregar valor aos produtos ovinos e caprinos e expandir a presença no mercado. Temos o branding e a identidade de marca. Então, diferenciação do produto através da origem, uso de selos de qualidade como orgânico, sustentável. Então, veja bem, se eu, como consumidora, vou comprar um produto de origem animal, por exemplo, ovino e caprino, um queijo, e eu vejo que ali na venda da Dona Maria, eu tenho lá um produto aqui, um queijo, que ela não tem selo, não tem marca, não tem logomarca, não tem uma embalagem bacana, ela me dá só uma sacolinha e eu vou embora, aí eu já fico, procedência meio duvidosa. Pode até não ser, mas a imagem que ela passa pode ser essa. Ao ponto que eu vou na loja da Dona Joana e lá eu vejo, vou comprar o mesmo queijo e vejo que está bem embalado, eu vejo que tem um selo, eu vejo que é artesanal, tem todo aquele marketing, mostra desde o processo, mostra desde a fazenda, mostra desde os animais que são utilizados. Então, isso traz um apelo ali para o consumidor. E isso é bom para o produtor rural porque diferencia o seu produto. Nós temos aqui alguns selos, tá? Temos o selo de indicação geográfica, tá? Que existe em várias regiões do Brasil, como por exemplo a Serra da Canastra e o estado do Rio Grande do Sul, tá? Que tem produtos reconhecidos com o IG.
Temos a certificação de qualidade, né? Então, garantindo aqui as associações de criadores de ovino há uma qualidade, uma certificação da qualidade da sua carne. Então, por exemplo, se eu vejo um produto com esse selo, eu vejo, opa, produto de origem premium. Opa, esse produto aqui é uma carne premium, ou seja, é uma carne de qualidade superior. Então, com certeza é mais macia, com certeza é mais suculenta, com certeza tem uma coloração e uma origem, né? Sem procedência duvidosa. Então, origem ali de confiança. Então, isso traz para mim, além da confiabilidade, né, entre produtor para consumidor final, como uma maior lucratividade vinda do consumidor para o produtor rural. Mesma coisa o selo de orgânico para o leite de cabra, tá? Então, ele traz, além do leite, né, produtos lácteos, como queijo e iogurte. Então, traz ali aquela maior confiabilidade ao consumidor. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a todos pela presença durante essa disciplina, ao longo das aulas. Convido vocês a se aprofundarem mais sobre o tema, é uma temática muito interessante, e espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa trilha pedagógica, a nossa trilha de conhecimento construída ao longo da disciplina. Peço que vocês façam os exercícios, se aprofundem e venham mais preparados para as avaliações. Desejo a todos bons estudos.